Hoje eu vou falar sobre as anotações, o poder das anotações e como fazer melhores anotações, mas de uma perspectiva um pouco diferente, para além dos livros, para além daquilo que a gente tem de vídeo, texto, algo estritamente didático, ou então algo, enfim, que outra pessoa está falando, como esse vídeo, sabe? Para além desses conteúdos, outras anotações que podem estar espalhadas pelo mundo de forma geral, porque isso é uma das grandes negligências assim que eu acredito que a gente tem, né, de forma geral, assim, de forma contemporânea, que é o não valorizar das ideias ou das observações das próprias coisas em si, né? Acaba que com a educação ela traz uma grande vantagem da gente não precisar ficar olhando para as coisas e ficar experimentando várias coisas para conhecer a função, o que elas fazem, né? Não preciso saber que, enfim, como é que o ventilador funciona para mim ligar ele, por exemplo, porque várias pessoas pensaram em propriedades físicas, né, que nem estavam ligadas com o ventilador, e outras tantas pessoas pensaram em como transformar a ciência e o conhecimento em uma tecnologia, né, como um ventilador, que é simplesmente o primeiro exemplo que eu vi aqui na minha frente. Não na minha frente porque tá atrás, mas tá aqui na câmera, então eu tô vendo. Mas, enfim, com a educação a gente acaba não precisando fazer todo esse caminho, assim, né? De olhar para várias experiências e aglutinar isso até numa visão um pouco mais aristotélica, né, empirista, de pensar que o conhecimento ele vem a partir de várias observações que se categorizam, né, em um certo formato ideal comum, assim, né? Então, para você conhecer, saber o que é um cachorro, enfim, nesse estilo, né, empirista, não estou falando que Aristóteles é empirista, mas ele tem repercussões nessa filosofia, né, de conhecimento. Mas, enfim, dentro dessa linha, se você vê vários cachorros, enfim, com patas diferentes, tamanhos diferentes, mas com algumas características em comum que fazem com que você aglutine o conceito de cachorro. Então, muitas dessas coisas a gente não precisa fazer, né? Muitas dessas observações para abstrair um conceito a partir disso, porque muitas pessoas já fizeram isso, como eu já falei. Porém, ainda tem questões no mundo, né, incertas ou então inexistentes, né? Tem tecnologias a serem inventadas, eu acho que isso é um pouco comum, assim, né? Tipo, não é nada absurdo que eu tô falando, que assim, vão ter tecnologias que a gente não consegue nem descrever minimamente como é que elas vão ser, porque depende de vários conhecimentos que ainda não foram, talvez, desenvolvidos. E é um pouco ilusão a gente pensar que a gente está num estágio super avançado de conhecimento em todas as áreas, assim, sabe? Na verdade, é até uma coisa meio histórica, assim, né? Que sempre se pensa que, agora a gente tem todo o objeto de análise, todas as ferramentas de análise necessárias para finalizar um fenômeno, assim, sabe? Claro que hoje a gente tem muito, muito, muito mais coisa, principalmente, enfim, eu digo das diversas ciências, né? Então você tem hoje vários. Eu tava vendo esses dias, acho que foi no canal de um programador, Deschamps, não sei se é exatamente o nome dele, Felipe Deschamps, enfim, é um loirinho que fala de programação, mas eu não lembro o nome dele agora. Mas de tecnologias que, tipo, as pessoas estavam escrevendo com uns, sei lá, uns eletrodos acoplados ao cérebro, assim, sabe? Eu vou até pesquisar isso depois, vou até anotar aqui depois. Mas, enfim, é uma tecnologia que dá um acesso não verbal ao pensamento, enfim, à verbalização de pensamento, sabe? Isso é muito doido, tipo, é um instrumento de análise, de, enfim, acesso à informação que enfim, dá pra fazer muita coisa com isso, inclusive muita coisa ruim, né, com isso também. Mas é isso. Estou falando dessas tecnologias de análise, primeiramente, né, que são formas também de ampliar a observação.
Enfim, e ainda tem várias coisas que vão poder ser desenvolvidas a partir dessa tecnologia específica, que é uma tecnologia primeiramente de observação, né? Não de, enfim, instrumentalização ou de interpretação, assim. Mas, enfim, ainda tem muitas coisas a serem feitas a partir disso até chegar no nosso cotidiano. Por exemplo, a inteligência artificial com o ChatGPT, DeepSeek, enfim. Tudo isso já foi desenvolvido há muitos anos atrás. E hoje eu esqueci o nome dessas inteligências artificiais de linguagem. Enfim, tava até conversando com uma pessoa, enfim, bem próxima a mim, assim, sobre isso, né? Falando, inteligência artificial é, tipo assim, modelo linguístico de não sei o que, não sei o que. Eu, tá, tudo bem. Mas enfim, tem um nome específico pra isso. Mas a questão é que isso, até chegar no nosso cotidiano, demorou muito a ser feito. Então, apesar de a gente ter um conjunto vasto de conhecimentos, há muitas questões ainda não descobertas. E aí que entra o ponto e até certa motivação, assim, dessa observação do mundo, das coisas, e enfim. Porque mesmo que talvez você não tenha tanto uma concepção empirista, né, de conhecer o... Enfim, para fazer conhecimento, né, há outras formas de pensar como a gente chega no conhecimento, o mundo ainda é uma coisa relevante, assim, sabe? Mesmo que você chegue ao conhecimento, acredite que você chegue ao conhecimento só pela sua capacidade racional, mental, ou certa forma divina, não sei. O mundo ainda pode ser um objeto de, enfim, um espaço de contextualização, de aplicação desse conhecimento. Então, é isso. Estar observando o mundo não é simplesmente para descobrir, enfim, como as coisas funcionam, mas talvez para retroagir sobre ele, né? Agir sobre o mundo também. Então, enfim, a observação ela vai ser, para mim, importante em ambos das formas de filosofia, né? Do conhecimento. E a partir disso, eu espero ter motivado um pouco mais a essa observação das coisas, porque tanto você pode conhecer melhor aquilo que você está estudando, teoricamente, tanto você pode desenvolver talvez ideias, questionamentos e observações que podem ser novas e podem contribuir pra gente, pro mundo, enfim. E isso pode ser muito bom também, sabe? Claro que assim, tudo que a gente olha tem um filtro das nossas lentes de repertório, sabe? Enfim, o Vygotsky vai falar um pouco disso, assim, né? De como a cultura ela vai mudar os processos cognitivos, assim, Vygotsky e Luria, né? Mas enfim, tem uma pá de gente na psicologia também que fala coisas similares, assim. Então, enfim, não deixa dessa observação ser influenciada por um olhar, mas que bom que ela também é influenciada por um olhar, porque você começa a ver mais coisas também a partir desse repertório, assim, sabe? E uma dica, assim, um pouco mais prática, eu só vou dar uma dica, assim, eu já desenvolvi um raciocínio, assim, que eu espero ter te motivado a isso. Enfim, eu tô com esse caderno aqui porque eu fiz isso, tipo, eu tava com um pouco de tempo sobrando, né? Por enquanto eu tô com um pouco de tempo sobrando. E aí eu fui na rua aqui de trás, de onde eu moro, né? Que eu nunca tinha ido até o final da rua. Já tinha visto a rua e tal, mas nunca tinha parado pra observar algumas coisas da própria rua, assim, sem pensar, interpretar nada. Tipo, só ver o que que tem na rua que eu não tinha visto. E aí eu notei algumas coisas. Eu até coloquei tá vendo essa mancha aqui? Uma mancha de cajá, porque tem um pé de cajá aqui na rua e eu não sabia. Enfim, a observação pode ser uma coisa super ordinária. Isso eu também quero trazer com esse vídeo, assim como esse vídeo é muito ordinário. Eu não tô falando nada muito... Enfim, pode ser especial pra você, eu espero que seja, tá? Mas... Enfim, não tem o que eu quero falar é que não tem um grande roteiro, não tem uma grande... Assim, eu falei de grandes teorias, né, grandes ideias aqui, mas não de forma tão profunda, assim. Mas não deixa de ser uma observação que pode te levar a outros caminhos, e isso também pode ser interessante dentro da observação. Então, eu disse que ia falar uma dica, mas eu acho que eu vou falar duas partes disso, assim, né? Que eu tenho reparado e feito, e também tem
enfim, a perspectiva do próprio segundo cérebro, assim, na parte de captura, que é essa coisa de ser simples, assim, o ordinário, ele tem muitas coisas a serem, que podem ensinar, ou então simplesmente descrever e ser contemplativa, e com muito estímulo, muita coisa na internet, muitas possibilidades que a gente acaba perdendo um pouco desse parâmetro, né, do que o ordinário tem. Ordinário, eu digo assim, um cotidiano comum, enfim, o que é mais simples tem a nos oferecer, assim, como tanto experiência teórica, enfim, mas também experiência humana mesmo, de só observar e, tipo, dar uma risada simples possível. Isso é bom também, sabe? E a outra coisa é que dentro desse mundo de possibilidades, assim, né, hiperestimulado especificamente, da internet, e não só da internet em si, mas de muitos conhecimentos, né, que a gente tem acesso, porque isso não é uma coisa tão, assim, não é tão velha, mas não é tão nova, né, mas esse acesso ao conhecimento, penso que em momentos históricos, sei lá, há 100 anos, era uma coisa completamente distante, e se você for pensar no contexto brasileiro, ainda mais distante para várias camadas da população. Então, lidar com muitas informações e com conhecimento é uma coisa relativamente nova para algumas classes, e isso tem repercussões talvez consideráveis, assim, que às vezes são até difíceis de pontuar, né, quais são essas diferenças. Mas, enfim, é uma análise que eu faço até pessoal, assim, né? Que eu tenho que aprender várias estratégias acadêmicas que eu não tinha, porque, assim, não, enfim, as pessoas que eu convivia não tinham tantas essas estratégias, apesar de ter outras, né? Então, por exemplo, uma parte da minha família tem um grande repertório de, vamos colocar, ciência e tecnologia, mais voltado para a área exata, sabe? Mas eu faço psicologia, então, enfim. Tem pessoas também que estiveram na área de, enfim, minha mãe fez pedagogia, por exemplo. Mas a relação entre essas coisas é muito diferente, assim. Então, isso também me implica um estudo específico para isso. Mas, enfim, dentro desse contexto, uma das questões é como filtrar e selecionar dentro desse mundo, até porque, mesmo que tenha muitas coisas, a gente tem um tempo limitado e um contexto limitado para ter acesso a isso na prática, assim, sabe? A disponibilidade é diferente do acesso. Enfim, eu acho que isso fica claro, mas eu vou explicar assim, porque você pode ter vários livros, mas se você não consegue estar em contato com ele, você não consegue ler, você não tem como acessar aquela ideia. Ou seja, era uma possibilidade, mas acaba não sendo no cotidiano, sabe? E uma dessas estratégias assim de como tentar pensar nessas coisas, nesse excesso, é o estabelecimento de critérios, e um dos critérios importantes, enfim, e relevantes, que até é falado no livro do Construindo o Segundo Cérebro, mas eu vejo isso em outros contextos também, né, naquele próprio livro Como Tomar Notas Inteligentes, é a questão de interesse. O simples interesse, simples buscar por coisas que você tem interesse ou então tem dúvida, pode ser um bom critério para lidar com o excesso de informações. E, enfim, é uma dica bem simples, né? Tanto ser simples nas observações e observar mais o mundo externo. E outra coisa é, a partir disso, se há um excesso, pensar quais são os critérios, e uma dessas coisas é o interesse ou a dúvida, mas também se limitar ao seu próprio interesse pode ser um prejuízo para você e para outras pessoas, né? Tipo, extremismos é um pouco disso, assim. Você estabelece um critério muito rígido e não fica aberto a outras perspectivas, logo você quer impor as suas ideias sobre os outros, né? Enfim, isso acontece muito no nosso mundo ocidental e oriental também, provavelmente. Mas enfim, se você curtiu esse vídeo, eu quero que você deixe aqui a sua observação sobre esse vídeo, sobre essas ideias de, enfim, como capturar coisas para além dos livros e dos conteúdos que estão te falando diretamente para você. Quero muito saber quais são as suas observações, quais são as suas impressões sobre esse vídeo especificamente. É isso.
Espero que você tenha curtido. Valeu!